Teses do Superior Tribunal de Justiça, edição 131, compilado Lei de Drogas, parte 3, teses 41 a 59. Tese número 41, a incidência da majorante, prevista no artigo 40, inciso 3º, da Lei 11.343 de 2006, deve ser excepcionalmente afastada, na hipótese de não existir nenhuma indicação de que houve o aproveitamento da aglomeração de pessoas ou a exposição dos frequentadores do local para a disseminação de drogas, verificando-se, caso a caso, as condições de dia, local e horário da prática do delito. Tese número 42. Para a caracterização da causa de aumento de pena do artigo 40, terceiro, da Lei 11.343 de 2006, é necessária a efetiva oferta ou a comercialização da droga no interior de veículo público, não bastando para a sua incidência o fato de o agente ter se utilizado dele como meio de locomoção e de transporte da substância ilícita. Tese número 43. A aplicação das majorantes previstas no artigo 40 da Lei de Drogas exige motivação concreta, quando estabelecida acima da fração mínima, não sendo suficiente a mera indicação do número de causas de aumento. Tese número 44. Para fins de fixação da pena, não há necessidade de se aferir o grau de pureza da substância apreendida, uma vez que o artigo 42 da Lei de Drogas estabelece como critérios a natureza e a quantidade da substância. Tese número 45. A natureza e a quantidade da droga não podem ser utilizadas simultaneamente para justificar o aumento da pena base e para afastar a redução prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, sob pena de caracterizar bis in idem. É possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena base, quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343 de 2006. Neste último caso, ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena. Tese número 46. A utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para elevar a pena base e para afastar a incidência da minorante prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, não configura bis in idem, tratando-se de hipótese diversa da repercussão geral. Tema 712. As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena, sob pena de bis in idem, STF, plenário, ARE 666.334 RG, relator ministro Gilmar Mendes, julgado em 3 de abril de 2014, repercussão geral, tema 712, tese número 47. Reconhecida a inconstitucionalidade da vedação prevista na parte final do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, inexiste óbice a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, desde que preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal. Tese número 48. A utilização da reincidência como agravante genérica é circunstância que afasta a causa especial de diminuição da pena do crime de tráfico e não caracteriza a bis in idem. Tese número 49. Reconhecida a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8.072 de 1990, é possível a fixação de regime prisional
diferente do fechado, para o início do cumprimento de pena imposta ao condenado por tráfico de drogas, devendo o magistrado observar as regras previstas no Código Penal para a fixação do regime prisional. Tese número 50. O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga. Tese número 51. Configura ofensa ao princípio da proteção integral a aplicação de medida de semiliberdade ao adolescente pela prática de ato infracional, análogo ao crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. Tese número 52. O ato infracional, análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente. Súmula 492 do Superior Tribunal de Justiça. Tese número 53. A despeito de não ser considerado hediondo, o crime de associação para o tráfico, no que se refere à concessão do livramento condicional, deve, em razão do princípio da especialidade, observar a regra estabelecida pelo artigo 44, parágrafo único, da Lei 11.343 de 2006, cumprimento de 2/3 da pena e vedação do benefício ao reincidente específico. Tese número 54. É possível a concessão de liberdade provisória nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes. Tese número 55. É vedada a concessão de indulto aos condenados por crime hediondo ou por crime a ele equiparado, entre os quais se insere o delito de tráfico previsto no artigo 33, caput, e parágrafo 1º da Lei 11.343 de 2006, afastando-se a referida vedação na hipótese de aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º da mesma lei, uma vez que a figura do tráfico privilegiado é desprovida de natureza hedionda. Tese número 56. O requisito objetivo necessário para a progressão de regime prisional aos condenados em crime de tráfico ilícito de entorpecentes, delito equiparado a hediondo, praticados antes do advento da Lei 11.464 de 2007, deve ser o previsto no artigo 112 da Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 1984, qual seja 1/6. Posteriormente, passou-se a exigir o cumprimento de 2/5 da pena pelo réu primário e 3/5 pelo reincidente. Superada 141, a Lei 13.964 de 2019, pacote anticrime, revogou o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 8.072 de 1990, que previa as frações de 2/5 e 3/5. Com isso, a progressão de regime no caso de crimes hediondos passou a ser disciplinada exclusivamente pelo artigo 112 da LEP, que foi alterado e prevê novos períodos como requisito objetivo. Tese número 57. Compete ao juiz federal, do local da apreensão da droga remetida do exterior pela via postal, processar e julgar o crime de tráfico internacional. Súmula 528 do Superior Tribunal de Justiça, superada. A súmula 528 do Superior Tribunal de Justiça está superada. Na hipótese de importação da droga via correio, cumulada com o conhecimento do destinatário por meio do endereço aposto na correspondência, a súmula 528 do Superior Tribunal de Justiça deva ser flexibilizada para se fixar a competência no juízo do local de destino da droga, em favor da facilitação da fase investigativa, da busca da verdade e da duração razoável do processo. Tese número 58. A expropriação de bens em favor da União
decorrente da prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, constitui efeito automático da sentença penal condenatória. Tese número 59. Não viola o princípio da dignidade da pessoa humana a revista íntima realizada conforme as normas administrativas que disciplinam a atividade fiscalizatória quando houver fundada suspeita de que o visitante esteja transportando drogas ou outros itens proibidos para o interior do estabelecimento prisional.